Olá, nossos cumprimentos a todos que estão nos assistindo. Queria colocar que tivemos um pequeno problema com a gravação dos 10 minutos iniciais do primeiro encontro do curso Democracia e por isso estou fazendo uma gravação da abertura que proferi naquele dia e porque coube a mim a coordenação do primeiro encontro. E logo em seguida passamos a fala do Dario, que ocorreu no dia 2 de setembro. Bom, me apresento então, sou Marilena Deschamps Silveira e junto com Bárbara Conte e Eurema Galo de Moraes, coordeno o SIG Intervenções Psicanalíticas, um projeto da Sigmund Freud, Associação Psicanalítica. O SIG Intervenções Psicanalíticas, ele faz a escuta a partir de coletivo, a partir de grupos, de comunidades em conflitos de exclusão e da violência, onde o sujeito é calado pelo silenciamento e pela invisibilidade. A escuta nasceu de contextos conflitivos de escolas e com refugiados e tomou o rumo da violência de Estado. Então, durante o projeto Clínicas do Testemunho, trabalhamos com a violência perpetrada pela ditadura civil-militar brasileira e como as mortes, os sequestros e os exílios. Nos deparamos com os efeitos nefastos do traumático nas pessoas e familiares diretamente atingidos por essa violência, mas também, no coletivo e no social, a violência, essa mesma violência também fez seus efeitos. A partir de 2018, outro grupo passou a constituir o SIG Intervenções Psicanalíticas, que é o coletivo Testemunho e Ação. É um coletivo formado por pessoas atingidas pela violência da ditadura, por alguns familiares, por psicanalistas que trabalharam no projeto Clínicas do Testemunho e por outras pessoas, que se motivam pela mesma causa. Temos, a partir do coletivo, temos o testemunho como ação. Os testemunhos são o lugar do impensável, de anunciar o horror, das histórias vividas e daquilo que escapa ao olhar de quem viu. Um trabalho de escuta enquanto testemunha do testemunho do outro, que dá lugar à história, à memória e à verdade de quem testemunha. Firmamos com isso a condição de escuta e o lugar da força do testemunho e da nossa condição de testemunhas do testemunho. Como testemunhas e amparados na ética psicanalítica, que é um registro de humanização, aceitamos a convocação sobre um fazer que vai além do mal-estar, uma prática clínico-política. Este curso, portanto, é promovido pelo SIG Intervenções Psicanalíticas em parceria com a diretoria científica da Sigmund Freud, Associação Psicanalítica, que tem no momento como diretora a psicanalista Débora Farinati. O curso está amparado na proposta do projeto de fazer trabalhar a psicanálise como agente no social e tem sua temática democracia derivada das discussões e reflexões surgidas num outro curso que ocorreu no ano passado, que tinha como tema o discurso religioso e fenômenos de massa. O texto freudiano durante esse curso se atualizou, o texto freudiano Psicologia das Massas e Análise do Eu, para aí pensarmos como um líder pode ser um regulador ético ou como pode ser abusivo.
como a palavra proferida pode ser subjetivante, abrindo caminhos para o pensamento, para o reconhecimento da alteridade, ou pode ser uma antipalavra, dessubjetivante, mortífera, palavra que não lavra, palavra que não gera vida. Sabemos que vivemos tempos difíceis, tempos de banalidade do mal, das vidas descartáveis, da tanatopolítica. Quais as possibilidades que temos para que vigore uma democracia? Numa sociedade polarizada entre bons e degenerados, miséria e privilégios, nós e eles, a democracia pode ser instituída? Este curso tem justamente como objetivo pensar o que é a democracia, discutir as experiências democráticas que se mantêm e as que fracassaram, buscando compreender as ameaças que nos apontam regimes totalitários e fascistas. É um curso constituído por 4 encontros, sendo o primeiro encontro este, que ocorreu no dia 2 de setembro, cujo convidado foi Dario de Negreiros. O segundo encontro, dia 9 de setembro, com os convidados Alexandre Costi Pandolfo, professor, escritor e artista, pós-doutor em letras e pós-doutor em literatura, que nos brinda com a temática Experiência Democrática e Antidemocrática, a sala de aula e as ruas. E a outra convidada, Sandra Fagundes, psicóloga, psicanalista, especialista em saúde comunitária, ex-secretária estadual de saúde do Rio Grande do Sul, que tematiza experiências democratizantes no SUS, coletivos singulares. E no dia 16 de setembro, Luiz Eduardo Soares, escritor, antropólogo, cientista político, pós-doutor em filosofia política e que foi secretário nacional de segurança pública, com a temática Democracia em Ruínas. E o último encontro, dia 23 de setembro, uma discussão com todos os participantes que denominamos a democracia em questão. Bom, Uxa Velasco é a artista plástica que generosamente nos cedeu a imagem que está na divulgação do card do curso, né? E que teve a sensibilidade com sua arte de nos convocar com a frase "Ainda estamos aqui". Acompanha outra frase, o "Ainda estou vivo", evocação delicada da performance, da palestra performance de Marta Haas, testemunho que conta a história da vida do sargento Manuel Raimundo Soares, opositor ao regime militar e que morreu assassinado sob tortura. Também o bombeiro e luthier Davi, apaixonado pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro, foi capaz de extrair dos escombros de madeiras do incêndio e fazer uma metamorfose, transformando as madeiras em instrumentos musicais. Madeira tirada das cinzas, fazendo vibrar a música. Este curso é também uma aposta numa construção de um espaço vivo que permita a fala-palavra e que essa fala-palavra possa semear seus efeitos criativos. Apresento agora o convidado, Dario de Negreiros. Ele é professor e coordenador do curso de especialização Psicanálise nas Situações Sociais Críticas da PUC São Paulo, é doutorando pelo CNPq do Departamento de Filosofia da USP,
trabalhou como consultor da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, foi coordenador do projeto Clínicas do Testemunho da Comissão da Anistia, Ministério da Justiça no governo de Dilma Rousseff e coordenou o projeto CERP Santa Catarina, Centro de Estudos em Reparação Psíquica de Santa Catarina, um trabalho muito potente que tive a oportunidade de acompanhar muito de perto, já que trabalhei também, né, como coordenadora do Clínicas do Testemunho do Núcleo Santa Catarina. Bom, como coloquei inicialmente, nós, em função do problema de gravação com os primeiros 10 minutos, eu vou destacar, né, a apresentação que o Dario fez da sua fala e logo em seguida já seguimos com a fala na íntegra que ele nos fez com muito cuidado e de uma forma muito precisa e historizante. Bom, o Dario, no primeiro encontro do curso Democracia, ele trouxe como temática Brasil, democracia ou barbárie? Ele propôs uma reflexão para construirmos uma narrativa sobre como, a partir de um processo de redemocratização, desembocamos no bolsonarismo. Através de um detalhamento cuidadoso, ele colocou como que num palco as cenas que apresentam essa possibilidade de reflexão. Então, na primeira cena, ele destaca: durante a ditadura, os militares assumem o controle da segurança pública no Brasil, quando as polícias militares passam a executar com exclusividade o policiamento preventivo e ostensivo. Esse controle militar de segurança pública se consolida na Constituição de 88, ganha um verniz de legitimidade e passa a ser uma das primeiras características da nova República Brasileira. Seguimos agora com a apresentação, com a fala que Dario proferiu no dia 2 de setembro, tá? Que foi muito rica e que deu vazão a uma discussão muito importante durante o curso. Muito obrigada. Segue agora a fala do Dario de Negreiros. Bom, vocês sabem o que acontece? Isso irrita, gente, tanto os militares, que o ministro do Exército, o general Leônidas Pires Gonçalves, ele ameaça zerar a Constituinte. Ele fala, não, vamos parar. Ou isso entra, ou não vai ter Constituição. No final das contas, esse artigo é redigido, vocês sabem onde? Na casa do general Leônidas. Na casa do general, por ele, pelo relator da Constituição, que era o deputado Bernardo Cabral, e pela FHC, que são nomeados pelo Sarney para ir lá fazer a redação desse artigo, para que haja Assembleia Nacional Constituinte. Então, olha só, essa é a nossa Constituição. Nessa negociação, então, tensa, e esse é o segundo ponto que eu trago, a principal área da qual os constituintes, gente, abrem mão, que eles entregam na mão dos militares, foi justamente a segurança pública. A comissão, para vocês terem ideia, que se encarrega dos capítulos ligados às Forças Armadas e à segurança pública, era presidida pelo senador Jarbas Passarinho. Alguns de vocês aqui devem se lembrar dessa figura histórica que serviu como ministro no governo do ditador Costa e Silva, do Médici, do Figueiredo, foi um dos signatários de 1968 do AI-5, inclusive disse a famosa frase, as favas, senhor presidente, nesse momento, com todos os escrúpulos da consciência. Ele estava ali como presidente da comissão responsável pela segurança pública. Já na época se falava em acabar com as polícias militares,
Já na época se falava nisso, e não é um discurso que vinha da esquerda, hein? Vinha do Abreu Sodré, que governador de São Paulo. Não é um discurso liberal, afinal de contas. Né? A formação das polícias liberais, como instituições civis. Né? O Ulisses Guimarães, vocês se lembram, na época presidente da Constituinte, ele disse o seguinte, gente, ele não podia mudar nada porque ele tinha um compromisso com o general Leônidas. Então vocês veem como estava o clima de negociação e, de certo modo, então, os deputados abrem mão, deixam passar, né, que a segurança pública fique sob controle dos militares. O que acontece? A PM, então, se consolida como a grande responsável pela segurança pública no Brasil. Então, isso é algo fundamental, gente. As pessoas falam, não, pô, mas a Polícia Militar não nasceu na ditadura. Não nasceu na ditadura, mas ela tem hoje a importância que ela tem e o papel de destaque que ela tem nas políticas de segurança pública graças à ditadura. E por quê? Porque, olha só, até 1969, ou seja, pouco depois do AI-5, gente. O AI-5, se eu não me engano, é 13 de outubro de 68. Né? Até 1969, o auge da repressão. As instituições, gente, que tinham de longe, o papel mais importante para a segurança pública no Brasil eram as guardas civis. As forças militarizadas, como a Força Pública, por exemplo, em São Paulo, eles não tinham prioridade no policiamento ostensivo, no contato direto com a população. Tinha papel secundário, de policiamento do interior, das áreas mais próximas aos quartéis na capital, etc. E aí, gente, isso é fundamental, porque, olha só, essa aqui é a Constituição, é o desenho, é a arquitetura institucional da segurança pública até hoje. Até hoje. E vem de onde? Olha só, o Médici baixa 2 decretos, em 69, que dissolvem as guardas civis estaduais, tiram a PM do aquartelamento que elas estavam, incorporam os efetivos das guardas civis nas PMs, a Polícia Militar se constitui, então, por essa fusão, aqui em São Paulo, a fusão da Força Pública e da Guarda Civil, e as polícias militares passam a executar com exclusividade o policiamento preventivo e ostensivo. Então, em resumo, gente, quando alguém falar para vocês que é mentira, que a PM foi criada pela ditadura, vocês podem responder com tranquilidade o seguinte: o modelo de policiamento ostensivo exclusivamente militar foi criação da ditadura. E, de fato, as primeiras polícias militarizadas surgem no Brasil, isso é verdade, no começo do século XIX, 1809, ou seja, um ano depois da vinda da família real, é criada a Guarda Real do Rio de Janeiro. Enfim, na corte, né, a gente poderia falar mais sobre isso, mas o auge da militarização do campo da segurança pública é durante a ditadura e esse modelo permanece. Os militares passam a ter um monopólio do policiamento ostensivo no Brasil. Isso é constitucional, gente, o artigo 144. Constitucional, não se muda isso, a não ser por uma emenda constitucional. Agora, em vez dos nossos constituintes, gente, desfazerem esse arranjo, dado em 69 pelo Médici, não, eles consolidam esse arranjo. E pior, eles constitucionalizaram esse arranjo. Olha, a gente está chegando aí no 7 de setembro, está aí, né? 40 anos depois. Bom, segundo ponto, gente, importante. A Constituição mantém o controle parcial do Exército sobre as PMs. Então, isso aqui é algo fantástico, que a gente tem falado há tanto tempo, eu como militante, alguns pesquisadores do campo, e a gente era tirado de louco, gente. Mas o que é isso? Vocês estão falando uma bobagem. Isso aí está completamente em desuso, isso é arcaico. Mas olha só, a gente costuma dizer que o governador de estado é o comandante em chefe da PM, certo? Tá certo, mas isso é meia verdade. É meia verdade. Porque, primeiro, as chamadas segundas sessões, vocês já ouviram falar do P2? O popular P2, a PM2, que é o serviço de inteligência da PM, que é um serviço responsável, gente, não só por coleta de informação, mas também que toma decisões sobre estruturas organizacionais, efetivos, ensino, instrução, etc., não responde ao governador do estado. Ela faz parte do sistema de informações do Exército e responde diretamente ao comando do Exército.
Então, olha só, o governador pode estar sendo investigado pela sua própria polícia sem saber. E sem ter qualquer controle sobre isso. Nem sobre as informações de inteligência da PM. Quer dizer, a PM responde a dois senhores. Ela responde ao governador do estado e responde ao mesmo tempo ao comandante do exército. Né? E como diz um policial militar, colega, pesquisador, ele fala, Dario, se o governador do estado fala vai para a direita e o comandante do exército fala vai para a esquerda, eu não sei o que fazer. E não há santo que diga o que um policial tem que fazer nessa situação. Então, olha só, esse arranjo é potencialmente explosivo. Né? Porque numa situação de conflito entre o governador do estado e o presidente da República, o policial não sabe como agir. Isso ficou muito claro, gente, quando, eu não sei se vocês se lembram do episódio de Furnas, em Minas, o Itamar discordou da decisão do FHC de privatizar Furnas e ele fez exercícios militares com suas tropas, né, dizendo claramente que resistiria, então, à tentativa de privatização. Quando a gente falava disso, um tempo atrás, as pessoas diziam assim, mas isso é besteira, o Itamar era aquele cara meio engraçado, fez o fusquinha e tal, aí logo se contornou. Hoje em dia não se utiliza essa vertebração hierárquica da polícia militar até o exército. Não, isso está lá na lei, mas isso aí não é nada. E agora? E agora? Com Dória e Bolsonaro? E agora com o 7 de setembro? E agora com as eleições sendo questionadas? Com as polícias militares em peso no 7 de setembro? Esse arranjo é explosivo, é absolutamente explosivo. E a gente tem falado nisso há muito tempo. Bom, e o terceiro ponto, então, que eu acho que é importante, eu já disse, mas eu vou ressaltar, esse arranjo constitucional, não só explosivo, mas com prerrogativas que não são típicas de uma democracia, sequer de uma democracia liberal, gente, ele ganha um verniz democrático, porque ele está ali na nossa Constituição Cidadã. Né, que, em termos procedurais, o processo de redação da Constituição, claro, foi democrático. Bom, essa é a primeira cena. A segunda cena que eu quero trazer é a seguinte. Olha só, essa história de 1988 para cá, contada por essa ótica, uma ótica particular. Então, a cena 2 é a seguinte, coloquei aí no chat. As forças de segurança do Estado passam a utilizar a força letal sistematicamente. Olha só, inicialmente como controle da criminalidade e posteriormente como meio de controle territorial. Essa prática desempenha um papel fundamental na generalização dos homicídios no Brasil. Quero explicar isso que está escrito aí. Isso é muito interessante, gente, para a gente não naturalizar. A gente fala 50, 60, 70 mil mortos assassinados por ano no Brasil. Isso não foi sempre assim. E mais, como é que vocês me expliquem uma coisa? Como é que em São Paulo esse número cai drasticamente, brutalmente, entre o ano 2000 e 2005? O que aconteceu? É curioso, não é? Quem são essas 70 mil famílias que perdem seus filhos todos os anos? Que a gente naturaliza, como, bom, sabe como é que é? Brasil é assim mesmo, né? Um lugar muito pobre. Isso é coisa deve ser da pobreza, né? Não, mas por quê? Tem países mais pobres ou mais desiguais do que o Brasil que não tem esse índice de assassinato. Vamos explicar. Então, olha só. Em primeiro lugar, gente, isso é muito importante, principalmente para a discussão, eu vou dizer, entre nós aqui, eu me dou esse privilégio de dizer entre nós de esquerda. Mas isso é muito importante para a discussão. Não há uma correlação direta, simples, entre miséria, desigualdade e esse fenômeno da violência urbana ou do genocídio. Então, para vocês terem ideia, gente, entre 1930 e 1970, a mancha urbana de São Paulo se multiplica por 10. Olha só, 40 anos. Desde os anos 40, as grandes cidades no Brasil recebem, vocês sabem, fluxos de imigrantes de zonas rurais, vivendo em condições precárias, surgem as grandes áreas favelizadas, etc. Mas olha só,
os índices de homicídio permanecem relativamente estáveis até o final dos anos 60. Do mesmo modo e inversamente, como eu disse para vocês, os homicídios despencam em São Paulo no começo dos anos 2000. Por quê? Teve uma grande melhora na distribuição de renda em São Paulo? Não teve. Então, pobreza e desigualdade são fatores evidentemente importantes, fundamentais, mas não são suficientes para compreender o fenômeno da violência. Em segundo lugar, gente, esse é o ponto principal. Olha só, as forças de segurança do Estado, isso está explicitado muito bem na tese de doutorado, que vocês baixam na internet, do Bruno Paes Manso. As forças de segurança do Estado, agindo na ilegalidade, têm um papel absolutamente fundamental nessa generalização da prática de homicídio. Ou seja, na constituição desse fenômeno do genocídio da população preta, pobre e periférica. Então, olha que interessante. O primeiro aumento sensível de homicídios em São Paulo, no final da década de 60, ele é concomitante com a ação do Esquadrão da Morte, da Polícia Civil. E dos justiceiros, que agiam em parceria com a Polícia Civil. Aqui a Marisa está pedindo para eu repetir o nome da dissertação. O título da dissertação me escapa, Marisa, mas se você escrever Bruno Paes Manso, banco de teses, USP, doutorado, vai aparecer ali para você, tá? É algo como uma análise da curva de homicídios de São Paulo nos últimos 60 anos. Tá? O título é mais ou menos assim. Tá? Bom, então, o que marca o início do uso sistemático dos homicídios, gente, como instrumento de controle da criminalidade, é o surgimento do Esquadrão da Morte, que surge em São Paulo, mas também surge no Rio, surge no Espírito Santo, surge nas suas variações no Brasil inteiro. E a grande explosão das mortes acontece em seguida, a partir de meados dos anos 70, quando esse instrumento, qual instrumento? O instrumento da execução sumária. É esse o instrumento que a gente está falando, de execução sumária. Ele é reinventado pela Polícia Militar como meio de controle territorial. E ele passa a ser aplicado em larga escala, porque, afinal de contas, a Polícia Militar tem uma capilaridade infinitamente superior à da Polícia Civil. Então, isso é um fator determinante para a generalização dos homicídios em amplas áreas periféricas nas grandes capitais. Então, em resumo, o que o Bruno Paes Manso está dizendo aí é que não é esse livro não, da guerra. Esse é um livro do Bruno Paes Manso. É a tese de doutorado dele, tá bom? Bom, o que o Bruno Paes Manso está dizendo aí é que tem uma máquina de morte estatal e militar que está na raiz da explosão de homicídios no Brasil. E que você pode acompanhar isso, se você tem a paciência de acompanhar a evolução dessa curva de homicídios e a constituição desse fenômeno. Se a gente começa a desnaturalizar esse fenômeno, poxa, não é normal, né? Não é assim, né? O sol nasce de manhã, a lua vem de noite, o passarinho canta e a polícia mata preto e pobre na favela. Não é assim mesmo, todo dia a gente vê. Né? Quer dizer, se você desnaturaliza isso, você começa a entender como é que isso se forma. E aqui tem um tema muito importante, que eu acho que ainda não é uma coisa muito bem compreendida por nós. Já na década de 80, gente, havia muitos justiceiros muito populares nas periferias das grandes cidades. Então, não sei se vocês conhecem, por exemplo, a história do Chico Pé de Pato. É uma história, até hoje, o justiceiro em São Paulo é chamado de Pé de Pato. Ele era muito popular. Ele era um herói popular. Né? É curioso, ele é muito famoso, o Chico Pé de Pato, né? E recentemente eu estava com um eletricista, que é uma pessoa muito querida, que eu gosto, um senhor mais velho, e ele veio em casa, e eu conversando com ele, e ele, o Chico Pé de Pato, Dario, eu conhecia ele, pô, gente fina. Ele limpou, viu, Dario, ele limpou Itaim Paulista, ficou uma maravilha, não tinha bandido, não tinha nada. Porque bandido você sai igual rato, né? Igual rato, você vai matando e vem mais. Então, olha só, ao mesmo tempo que a periferia, gente, é massacrada por essa máquina da morte das polícias, associadas, é claro, aos demais operadores dos mercados ilegais, né, vai se consolidando, vai crescendo
nas periferias, uma distinção simbólica ideológica, evidentemente ideológica, né? Entre, de um lado, os trabalhadores e, de outro lado, os bandidos. E o bandido tem que morrer. Ou se ele é meu parente, eu não quero que ele morra, mas se ele morrer, eu não tenho o direito de reclamar. Né? Para quem aqui já trabalhou com luto decorrente dessas situações, vocês devem saber o que é isso. Eu não posso reclamar. Mataram meu filho, mas sabe como é que é? Morreu porque era bandido. Então, ou seja, o genocídio da população preta, pobre e periférica, como todo fenômeno social complexo, gente, não se dá só com o uso da força. Ele em larga medida, ele é legitimado em todas as camadas sociais, do mais rico até o mais pobre. E a ideologia que sustenta esse genocídio é uma ideologia absolutamente popular. Muito bem. Cena número 3, gente. Eu vou tentar acelerar um pouco aqui para dar tempo. A cena 3 que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Desde a década de 80, a gente tem o surgimento das ditas facções do tráfico. Eu quero fazer aqui rapidamente um resumo da ópera do surgimento das facções. Vamos lá. Primeiro, gente, o Estado coloca um amplo mercado na ilegalidade, certo? Mercado de drogas, não só, mas mercado de drogas, por exemplo, de armas. Encarcera massivamente quem? Os baixos operadores desse mercado, certo? Não os altos operadores, os baixos operadores, o aviãozinho, o traficante da esquina. Esses caras vão para prisões cujo funcionamento mínimo, olha só, o funcionamento mínimo dessas prisões depende da capacidade de autogestão dos presos. Uma questão de sobrevivência. O que é que surge nessas prisões? Grupos que inicialmente faziam o quê? Gerenciavam os presídios. Aqui eu estou pensando, gente, se vocês quiserem ler, Michel Misse, é fantástico para pensar o surgimento das facções ali, pensando no Rio de Janeiro, talvez uma das maiores referências. Bom, surgem esses grupos que gerenciam os presídios e depois eles passam, o que também não é óbvio, a ocupar territórios na cidade. Operar e regular, então, mercados irregulares. Olha só, você tem mercados irregulares que vão ser operados e regulados por esses grupos. Segundo ponto, controlar. Gente, isso aqui eu estou trazendo para a gente entender o surgimento das milícias. E, afinal de contas, o que é uma milícia? E, afinal de contas, por que isso tem tanta importância política hoje? E por que a gente não vai compreender o lamaçal que a gente está, né, se a gente não entender direito o surgimento de tudo isso? Depois vocês conversem mais com o Luiz Eduardo, por favor, que entende muito mais desse assunto que eu. Né? Alguém perguntou aqui, é Michel Misse. Eu vou aqui escrever o sobrenome dele, Misse. Dario, pois não. Vou ter que cumprir com essa minha função um pouco chatinha de te monitorar o tempo, tá? Mais uns 2 minutos no máximo, tá bem? 2 minutos? Não, 10. Tá bom. Eu vou precisar, acho que, de uns 15, 20, mas vamos lá. Porque senão não vai fazer sentido a exposição. Mas a gente vai ter tempo para debate. Muito bem, gente. São 3 funções que eu queria que a gente pensasse aqui. A função de operar os mercados irregulares. Controlar os territórios onde os baixos operadores desses mercados trabalham, as periferias. E terceiro, negociar com os atores políticos os acessos aos eleitores desses territórios. Olha lá. Sendo que, olha só, gente, as concessões para que esses grupos realizem essas operações, elas são cotidianamente compradas de quem? Dos agentes do Estado. Então, isso é o que eu vou pular essa parte, é o que se chama de mercadoria política. Mas, basicamente, para você operar um mercado de drogas, você tem que comprar o que, por exemplo, no Rio de Janeiro se chama o alvará de funcionamento, em São Paulo, no Rio de Janeiro o arrego. Então, você tem a compra do alvará de funcionamento, é o quê? 30% a 35% do que gira de dinheiro na boca. Você paga o Estado por uma autorização para operacionalizar o comércio em um determinado lugar.
extorsão para o sequestro, né? Ajuda para atacar ou se defender de uma facção inimiga. Então, vocês viram o Tropa de Elite? Vocês lembram do Caveirão? O Caveirão é alugado. É alugado. Então, a polícia aluga o Caveirão para o Comando Vermelho, depois aluga o Caveirão para o terceiro comando, depois aluga o Caveirão para os amigos dos amigos. Né? São mercadorias políticas. E, além disso, as facções também vendem, sempre venderam, acesso às favelas para os candidatos que querem realizar campanha política na favela. Então, você fala, você quer entrar aqui na minha favela? Tudo bem, me paga tanto. O cara paga. Olha a função desse grupo. Aqui eu estou pintando, né, um pouco um cenário. É claro que as facções elas mudam, são fenômenos, né, que vão mudando no espaço e no tempo, como todo fenômeno histórico, né, gente? Mas aqui eu estou pintando essa caracterização da facção. Veja, ela vende o acesso aos eleitores. Ela não realiza esse acesso. Ela vende. Né? Eu vou, então, agora para a cena 4. Alguém tinha perguntado das milícias? Muito bem, é agora. É agora que a gente fala da entrada das milícias nesse jogo. A cena 4 aqui é a seguinte. Os agentes do Estado, porque vocês sabem, todo mercado tem uma lógica, gente, elementar, que é a de maximização dos ganhos, né, a partir do quê? Da eliminação de intermediários. Gente, se eu sou um policial e eu cobro 30%, 40% daquela boca para que ela possa funcionar. A boca, vocês sabem, né, gente? Boca, biqueira, ponto onde se vende droga. Eu cobro 30%, 35% para aquela boca funcionar? Como assim? Eu vou lá, eu mesmo tomo a boca, eu gerencio esse negócio e fico 100% para mim. Ó. Mas é evidente. Né? Então, olha só, os agentes do Estado, eles começam progressivamente a deixar de vender às facções essa tripla concessão. Qual tripla concessão? Operação de mercados ilegais, controle de territórios, acesso aos eleitores. E, em vez disso, esses representantes da lei, eles assumem a operação desses mercados, o controle desses territórios, e eles usam o poder de coação junto a esses moradores para eleger os seus próprios representantes do Estado. Então, eu vou pular aqui uma parte, gente. Quando a gente vai falar de milícia, dá para a gente tentar traçar dois tipos de origem das milícias. Primeiro, a origem histórica. Se vocês quiserem ver a origem histórica das milícias, eu recomendo a vocês não só o muito falado, justamente falado, livro também do Bruno Paes Manso, A República das Milícias, mas principalmente, gente, tem textos do Inácio Cano, da Thaís Duarte, do José Cláudio Souza Alves, do próprio Luiz Eduardo Soares. Então, você tem um pouco traçando, principalmente a Thaís, o Inácio, a origem histórica das milícias. Mas eu vou trazer aqui isso que o Luiz Eduardo chama, vocês vão ter aula com ele daqui a algumas semanas, da origem lógica das milícias. Elas são, o Luiz Eduardo vai dizer, um modo de funcionamento logicamente mais vantajoso, mais funcional, muito mais lucrativo do mundo do crime, que é um modo de operação dos mercados ilegais e de modelação de códigos sociais muito mais inteligente e lucrativo do que o modo de funcionamento do mundo do crime estabelecido pelas facções do tráfico. Bom, o que daria para trazer 3 pontos essenciais para entender a origem lógica das milícias. Eu vou trazer um ponto só, né? Estou aqui fazendo um esforço de corte de tempo, que é o seguinte: é a lógica do capital que pede a eliminação dos trabalhos intermediários para se conseguir a maximização dos lucros. Esse ponto a qual eu acabei de me referir. Você toma a boca para você, em vez de você pedir 30%, 35%. Agora, esse é o ponto central. Por qual motivo as milícias têm uma influência tão grande no mundo político do Rio de Janeiro? É a mesma lógica, a lógica da eliminação do intermediário. Então, enquanto as facções, gente, vendiam acesso ao morro, vendiam acesso à favela, né, para que um determinado candidato possa ali fazer sua campanha, as milícias se aproveitam do domínio armado, violento que elas têm naquele território e impõem ali os seus próprios candidatos. Então, o candidato pode ser da associação de moradores, como era o Nadinho do Rio das Pedras, pode ser um policial militar, pode ser um policial civil, ou pode ser simplesmente alguém que aceite, por exemplo, contratar em seu gabinete familiares de milicianos. Né? E para quê, gente? Para desviar dinheiro de rachadinha? Só?
Não, claro que não. É porque aí o miliciano vai poder chegar para a população, gente, e dizer o seguinte: olha, se você quiser, eu posso resolver esse seu problema. Você sabe que eu trabalho no gabinete do deputado tal. Né? Quer dizer, é uma via de mão dupla. Esse deputado faz favores para a milícia, né? E, ao mesmo tempo, a milícia garante que a comunidade vai votar nele em peso, fazendo uso de coação, de violência, de graves ameaças. Né? Eu sei onde você vota, eu sei o número do seu título de eleitor, a gente está monitorando a votação em todas as zonas eleitorais, etc. Então, de fato, você sabe, sempre que você vai ver a votação de um candidato, gente, ligado à milícia, você percebe que tem uma concentração atípica de voto nas regiões dominadas por milícia. Como a gente sabe, que as milícias obrigam os moradores a votarem nos seus candidatos. Quando um candidato tem uma concentração atípica de votos numa área dominada por milícia, isso é uma das principais maneiras da gente saber que esse candidato é vinculado à milícia. Então, para vocês terem ideia, o Nadinho, em 2004, chegou a ter 75% dos votos para vereador em Rio das Pedras, e nas últimas eleições, o candidato ao Senado mais votado em 74 das 76 zonas eleitorais de Rio das Pedras, ou seja, ele ganhou em 97% das zonas eleitorais de Rio das Pedras, foi um senador chamado Flávio Bolsonaro. Muito bem. E aqui, já chegando ao final, a gente chega à cena contemporânea, que é a quinta e última cena dessa peça em 5 atos ou 5 cenas da nova República Brasileira que eu trago para a gente discutir. Então, quando esses agentes do Estado, gente, que agem na criminalidade, retornam ao Estado pela via eleitoral, o que eu estou dizendo aí é que se estabelece uma situação de indistinção radical entre o Estado e o crime, entre a lei e o ilegal, entre a representação popular e a representação usurpada. E a proposição que eu trago para vocês é a história do ocaso, da falência da nova República Brasileira, é a história da continuidade da ditadura civil-militar nas instituições de segurança pública, nessa progressiva indistinção entre o legal e o ilegal. Essa indistinção entre o legal e o ilegal, com a qual as polícias flertavam sempre desde o começo com os esquadrões da morte, depois mais ainda com a generalização dos homicídios com as polícias militares, depois mais ainda na relação com as facções do tráfico, depois mais ainda com as polícias, chega ao seu paroxismo. Então, o que aqui já caminhando para o encerramento, para dar tempo da gente discutir, gente. O que eu procurei fazer aqui, nessas 2 propostas que eu trouxe para vocês? A gente procurou construir uma narrativa. Né? Uma narrativa sobre, afinal de contas, o que é esse genocídio da população preta pobre periférica. Isso é uma narrativa que eu faço geralmente ao longo de um semestre na PUC. Aqui eu tentei fazer, sei lá, em 40 minutos. Agora, eu queria muito rapidamente que a gente pensasse que ganho de compreensão que essa narrativa traz para o fenômeno do autoritarismo brasileiro contemporâneo. Né? Eu acho que ela traz um ganho de compreensão muito importante. Eu vou aqui pular alguns pontos, mas eu quero destacar, gente, pelo menos 2 aspectos principais. Primeiro, como a gente viu, gente, a gente tem, então, no Brasil, uma situação de indistinção entre o legal e o ilegal. As instituições legais do Estado democrático, tal como a polícia, tal como a penitenciária, elas funcionam cotidianamente, sistematicamente na ilegalidade. Seja pela tortura, pelo assassinato, seja nas dimensões mais fundamentais, mais prosaicas de funcionamento de uma penitenciária, por exemplo. Se a gente quiser ir mais longe, eu posso trazer para vocês, gente, o argumento do Chico de Oliveira aqui, é um baita texto que tem que deixar como referência, que é o Ornitorrinco. Alguns de vocês devem conhecer o Ornitorrinco do Chico de Oliveira. O Chico de Oliveira vai tentar mostrar as empresas brasileiras, olha só como, gente, é um raciocínio muito parecido com esse que eu estou trazendo aqui ao longo de toda a exposição. As empresas brasileiras precisam da pobreza, fazem uso da pobreza para rebaixar o custo de mão de obra e serem competitivas minimamente no exterior. Ou seja, olha só, favela, moradia precária, tem uma função, segundo Chico de Oliveira.
Seria muito caro para o empresário pagar pelo custo de reprodução de mão de obra se o custo incluísse a construção e a manutenção de casas regulares. Então, a favelização, olha só, foi uma solução encontrada pelo processo de modernização e desenvolvimento do Brasil, né? Para viabilizar essa industrialização retardatária brasileira. É isso que o Chico de Oliveira está dizendo. Agora, se é assim, com isso eu caminho para o final, então a promessa, gente, da nossa nova república era destinada a não ser cumprida, né? A promessa que a gente pode resumir com aquela frase do Caetano, daquela música, vocês se lembram? O império da lei há de chegar no coração do Pará, né? Não, não há. E por que não? Por que essa é uma promessa destinada a não ser cumprida? Primeiro, porque não existe império da lei garantido pelo Estado, de um lado, onde vigora a lei, onde vigora a ordem, e o território sem instituições do Estado, sem lei, sem ordem do outro lado, né? Como a gente vê, polícia e crime, penitenciária e facções criminosas. A penitenciária não funciona sem as facções criminosas. Não funciona. Não tem como, né? Em segundo lugar, gente, porque não pode haver, então, expansão progressiva do modo de organização dos territórios centrais. Não pode acontecer essa espécie de generalização do modo de funcionamento do centro desenvolvido, né, por uma espécie de sucessiva agregação dos territórios periféricos atrasados, né, já que esse modo de funcionamento do centro precisa que a periferia exista e que ela exista tal como ela exista hoje, pobre, miserável, favelizada, etc. Isso é necessário. Ou seja, o que a gente chama de ordem e o que a gente chama de desordem não se opõem, ao contrário, formam um mesmo todo. São faces distintas de um mesmo modo de organização social. Ou seja, não é por acaso que as promessas da nova república não se cumpriram. E o segundo aspecto que eu quero destacar é o Brasil constitui, e foi o que eu tentei trazer para vocês muito rapidamente, um processo de democratização fortemente vinculado à atuação ilegal das suas instituições de garantia da lei. Gente, olha só, a história da nossa nova república é a história do que na periferia é o Holocausto. É cantado como Holocausto. Os acadêmicos estão comemorando, né, a transição democrática e falando sobre os impasses da transição democrática, o Racionais está cantando o Holocausto na periferia. Que dissociação é essa? Como é que a gente pode falar de processo de democratização? E a democracia entra em vertigem em 2016. Já estava tudo indo tão bem, em 2016 entrou em vertigem. Tenha paciência. Para a gente agora ficar muito surpreso com o surgimento do Bolsonaro. Para o governador do estado de São Paulo, finalmente enfrentar o comandante da PM, não porque mata, pelo contrário. Esse é um dos governadores que mais incentivaram esse tipo de uso de execução sumária como um mecanismo de controle do crime. Não, mas porque agora a água começou a bater no umbigo aqui. Pera lá, opa, as polícias estão saindo de controle. Estão saindo de controle porque pararam de só matar a gente na periferia, né? Até aí estava tudo sob controle. Mas olha só, então, foi durante a nossa dita democratização que o emprego pelas forças do Estado da execução sumária e da tortura como práticas sistemáticas, cotidianas, foi durante a constituição da nossa nova república que essas práticas, em vez de diminuírem, gente, ganharam muito mais amplitude, ganharam mais intensidade. Essas práticas aumentaram em muito a sua abrangência. E foi também durante esse processo de democratização que os homicídios se generalizaram e que os mercados ilegais se expandiram. Bom, eu não sei se eu tenho tempo aqui ainda. Mário, Oi. Não sei se talvez a gente pudesse deixar agora para discussão, talvez esses pontos que tu queres abordar, será que... Tá, eu vou só encerrar, então, com algumas reflexões que eu acho que são importantes. E aí, com isso, eu passo para a discussão. Tá bem. A primeira, então, eu pedi para vocês lerem um texto do Gabriel Feltran. Né? Acho que vocês receberam por e-mail. Então, partindo já para o nosso debate e encerrando com isso a conversa, eu quero retomar o argumento que eu considero que é o argumento principal desse texto do Gabriel.
O cerne do texto, na minha opinião, o ponto forte, a novidade, está na terceira parte do texto, gente, que tem um subtítulo de Força Centrípeta. É ali que o Gabriel expõe a ideia central do texto, que é uma compreensão do fenômeno do bolsonarismo a partir de uma perspectiva centrada no mundo popular. Então, olha só, ele vai dizer, houve nas periferias uma mudança brutal do mundo do trabalho. Nos anos 80, fazia sentido você falar em sindicalização, fazia sentido você falar em políticas públicas, fazia sentido você falar vamos lutar junto para aumentar o seu salário mínimo. Quem aqui tem salário hoje? Eu sou um professor PJ. Né? Quer dizer, esse discurso para de colar e ele começa a aparecer como descolado da realidade. Quem é esse cara que está falando de políticas públicas? Daqui a polícia aparece para me matar, você não entendeu? Você não entendeu? Né? Ao mesmo tempo, uma expansão progressiva do mundo do crime. O mundo do crime ganha cada vez mais importância social, cada vez mais importância econômica. E, ao mesmo tempo, vocês se lembram, na década de 80, década de 70, você tinha ainda um lugar onde o discurso da esquerda podia colar um conservadorismo das famílias periféricas, que eram as comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação. Né? E agora, o que você tem como um discurso de uma nova forma de se relacionar com o trabalho, de o mundo do trabalho assalariado, acabou, né? Acabou. Sonho meu. Está no passado. Tá bom. E agora, o que aparece como um discurso que capta a precarização das relações de trabalho neoliberais? O discurso neopentecostal. Né? Agora, esse discurso neopentecostal, e é isso que o Gabriel está tentando dizer, ele traz também uma outra unidade muito interessante. A unidade entre a polícia e o crime. Né? Você tem, rezando na mesma igreja com o mesmo pastor, um policial militar e o irmão aqui do PCC. E esse mundo é um mundo muito forte nas periferias. Então, muito bem, isso eu gostaria de encerrar, então, com essa ideia do Gabriel, que é o seguinte, olha só, esses mundos, afinal de contas, eles se encontram e eles não são tão diferentes assim. Todos os atores do mundo do crime, seja a polícia, seja as milícias, o PCC, todos são centrados, como a gente sabe, em um ideal de virilidade, de masculinidade. Todos são misóginos, hostis à homossexualidade, todos são fraternidades masculinas, todos compartilham valores tradicionais centrados na ideia tradicional de família. A polícia se diz família, o PCC se diz família. Todos acreditam que a forma de construir um país melhor é principalmente eliminando os maus elementos, né, limpando a sociedade dos imprestáveis, sejam eles os bandidos, os vagabundos, sejam os vermes ou os coisa. Né? A sociedade vai ser construída a partir da eliminação sistemática do inimigo social. Todos acreditam no armamentismo como uma estratégia de defesa contra os maus elementos. Todos têm uma desconfiança muito grande do Estado, gente, por motivos diferentes, mas tem. Todos eles não têm crença nenhuma na eficiência da justiça, ao contrário. Todos eles acreditam na eficácia de execução sumária por motivos diversos. Ou seja, todos, seja polícia, sejam facções, acreditam não na lei. Ao contrário, eles acreditam que tem bons motivos para agir fora da lei. E que essa ação fora da lei é uma forma de produzir uma sociedade melhor. Então, não é à toa, gente, que o bolsonarismo, como chama a atenção Luiz Eduardo Soares, já estava tão presente nas instituições policiais fazia muitos anos. Eles eram bolsonaristas muito antes do Bolsonaro. Não é à toa que a estética da política bolsonarista tenha se sedimentado em um filme como Tropa de Elite. O capitão incorruptível, ao lado do 01, 02, 03, né, eliminando as frutinhas ruins, né, como dizem os policiais militares de São Paulo. Bom, tudo isso, então, gente, e com isso eu encerro aqui, de fato, eu estou passando por cima de muita coisa, a gente pode debater um pouco mais,
Mas para dizer com todas as letras, gente, o bolsonarismo tem uma história. Ele não surgiu ontem. Ele não surgiu em junho de 2013. A história do bolsonarismo, se a gente quiser, a história da falência, do desmoronamento da nova República Brasileira é, em larga medida, a história da permanência da ditadura civil-militar nas instituições de segurança pública. Né? Ou seja, essas instituições funcionam como uma espécie de linha de continuidade subterrânea, olha só, entre o momento mais sombrio da ditadura civil-militar, o AI-5, em 68, e a eleição de um presidente fascista exatos 50 anos depois, em 2018. E a história do bolsonarismo ela é também a história dessa progressiva indistinção entre o legal e o ilegal. O agente do Estado, representante da lei, e o agente criminoso do mundo do crime. Então, talvez não seja por acaso, gente, que tudo isso tenha se sedimentado na figura de um presidente militar afastado do exército depois de planejar um ato de terrorismo, né, e que depois se associa politicamente justamente a grupos paramilitares de agentes da lei que agem fora da lei, que são as milícias. Então, de certo modo, a figura do Bolsonaro é a síntese perfeita dessa história. E é por isso que o Gabriel vai insistir. Quem estava fazendo etnografia no mundo do crime, quem estava fazendo etnografia nas periferias ou nas polícias, não se surpreendeu muito com o que tem acontecido de 2018 para cá. Ficaram muito tristes, muito chateados, mas não tão surpresos. É isso, gente. Desculpa aqui a quinta marcha que eu tentei engatar no final para dar conta dessa história, dessas cenas todas, e vamos debater, vamos conversar. Obrigada, Dario. Com certeza, né, a tua fala nos toca na carne, né, porque poder pensar, né, no lugar significativo da historização, dessa invisibilidade, né, de construção de violência, eu acho que realmente, né, contribui para a nossa discussão de poder pensar onde é que desembocamos, né? E qual é a nossa participação, inclusive, né, como sujeitos de um social, onde a gente acaba participando também dessa legitimização da limpeza, né? Porque as nossas penitenciárias, as nossas prisões, né, atendem a essa representação de sujeitos postos para fora de um social, postos como lixo, né? E isso atende à ideia da limpeza. Então, acho que com certeza as questões para discussão são muito significativas.